Olá, galerinha do terceiro ano B. Vamos lá, então, trabalhar um pouquinho essa semana com as aulas de matemática, né? Então, nas atividades de matemática, a gente tem alguns desafios de vez em quando que aparecem para forçar um pouquinho o nosso pensamento, né? Que a gente chama de problemas ou situação-problema, né? E eu carinhosamente batizo com os meus alunos de mistérios da matemática, lembrando aí que o pessoal gosta bastante do DPA, né? Então, nós somos os detetives da escola Nossa Senhora do Sagrado Coração. Isso aí, né? E aí, nessa aventura de ser detetive, a gente precisa solucionar alguns mistérios, igualzinho o pessoal lá do DPA. Mas para a gente solucionar os mistérios, a gente precisa identificar as pistas, e aí quebrar nossa cabecinha, pensar um pouco, colocar o pensamento em ação para a gente chegar na solução de cada mistério. Essa semana nós vamos trabalhar com uma história bastante legal, né? Bem legal, que é a história da Marcela e do Caio, que está no nosso livro de matemática. Então, a gente tem ali a história da Marcela e do Caio, vocês vão ver lá no livro de vocês, e essa história nos diz o seguinte: Marcela e Caio colecionam carrinhos em miniatura. Aí o Caio diz assim: a minha coleção tem 134 carrinhos. E a Marcela diz o seguinte: a minha coleção tem 65 carrinhos. Aí a atividade nos traz um desafio. Quantos carrinhos há nas duas coleções juntas? Quantos carrinhos será que tem nas duas coleções juntas? Esse é o desafio. Esse é o nosso mistério que a gente vai ter que encontrar. Para a gente resolver o mistério da matemática, eu tenho uma dica que ela é bastante útil também, né? E nos ajuda a organizar o nosso pensamento. Para essa dica, a gente vai utilizar uma folha de papel sulfite como essa daqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar a folha de papel sulfite, vamos dobrar ela ao meio. Pontinha com pontinha, juntou pontinha com pontinha, vamos marcar o meio da folha. Marcou bem direitinho, abre a folha, abriu. Agora, ó, se vocês olharem ali, ficou uma marquinha. Agora nós vamos fazer a segunda dobra, que é, a gente vai dobrar na vertical. Olha lá, ó, vamos fechar, fazer como se fosse um livrinho, né, um caderninho. Então, fechamos a folha, pontinha com pontinha, bem certinho, marcou para fazer o vinco, ok, abriu a folha, e aí nós temos agora duas marcas. Fez um sinal de mais, né? Fizemos duas marquinhas. Essas duas marquinhas que a gente fez, uma aqui nessa parte e uma aqui nessa parte, a gente vai dividir isso aqui com um lápis, né? Vamos fazer o traçado dessas marquinhas. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha lá, quantas partes a gente conseguiu fazer aqui? Uma, duas, três, quatro partes. Então, nós fizemos aqui quatro partes, né? Para a gente organizar a nossa atividade. Por que essas quatro partes? Porque para a gente chegar na resposta do nosso mistério, para a gente achar a solução do nosso mistério, nós vamos utilizar quatro momentos ou quatro partes. A gente vai dividir o nosso trabalho em quatro momentos. Então, no nosso primeiro momento, a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou ter que apoiar aqui, né? Vamos lá. No primeiro momento, a gente precisa encontrar as informações. Olha lá, ó. As informações da atividade, né? Então, quais são as informações que nós temos aqui nessa atividade? A gente sabe que o Caio tem 134 carrinhos e a gente sabe que a Marcela tem 65 carrinhos. E o que a gente não sabe? A gente não sabe quanto que eles têm juntos. Então, nós vamos ter que descobrir isso. Aí, essa é a nossa primeira parte, identificar as informações que a gente tem na nossa história. A segunda parte, nós vamos utilizar o desenho, uma coisa que o pessoal quase não gosta de fazer, né? Vamos desenhar. Na matemática tem desenho? Tem, e tem muito. Então, a gente vai utilizar o desenho aqui, ó,
para ajudar a gente a ver como que é essa historinha. Então, eu utilizei os desenhos aqui, né, do nosso material dourado, que a gente trabalha na escola já, desde a educação infantil, a gente trabalha com material dourado, que são aquelas plaquinhas que representam a centena, as barrinhas que vai representar a dezena e o cubinho que vai representar a unidade. Então, a plaquinha representa a centena, a barrinha representa a dezena e o cubinho a unidade. Aqui eu coloquei um C e um M. Por que o C e o M? C do Caio e M da Marcela, né? Então, o Caio, ele tem 134 carrinhos. Aí a gente organizou isso com material dourado, ficou uma plaquinha de 100, 3 barrinhas de 10 cada uma, então 10 mais 10, 20, mais 10, 30. 30 e 4 bloquinhos pequenininhos que são as unidades, né? 4 bloquinhos pequenininhos que são as unidades. Então, 134. No caso da Marcela, a gente não tem centena, então não tem plaquinha, né? A gente só tem dezenas. Então, nós temos ali 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Então, formou 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, 6 dezenas igual a 60. E ela tem 5 unidades, 65. Então, no nosso segundo momento, a gente vai fazer o desenho dessa história, né? O desenho dessa história. Quanto que a gente tem para o Caio, quanto que a gente tem para a Marcela. No terceiro momento, a gente vai colocar isso em forma de cálculo. Vamos fazer uma operação matemática, né? Vamos usar agora a matemática para chegar na resposta dessa situação, problema. Então, olha lá, eu vou fazer o cálculo que é a continha. Como é que eu vou fazer isso? Se eu já sei que a gente precisa juntar quantidades, então a gente vai lembrar que juntar é trazer para junto, trazer perto, né? Então eu vou somar, eu vou agrupar, eu vou colocar junto, né? Eu vou acrescentar, eu vou juntar as duas quantidades. Então é uma continha de mais, uma continha de mais, né? É um cálculo, é uma adição, é essa operação da matemática que é a adição. Então, eu vou fazer lá 134, aqui eu utilizei o C, o D e o U, C da centena, D da dezena e U da unidade. Eu vou representar 134 mais, não pode esquecer do sinalzinho, mais 65, o 6 na dezena e o 5 na unidade. Aí, para a gente achar a resposta, nós vamos utilizar o desenho de novo. Eu vou somar a primeira unidade. Então, eu tenho quem que eu tenho na casa da unidade? O 4 e o 5. Vou lá no desenho, eu tenho 4 unidades mais 5 unidades. Vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Então, se eu tenho 9 unidades, deu 9, vai 9 ali. Agora, vamos contar as dezenas? 1, 2, 3 do Caio, mais 4, 5, 6, 7, 8, 9 da Marcela. Deu 9 na dezena. E agora a centena. A Marcela tem centena? Não, só o Caio que tem centena. Então, 1 na centena. Formamos o número 199. 199. 1 na centena, 9 na dezena e 9 na unidade. E aí, a gente vai para a última parte. Será que a gente já encontrou a resposta? Sim, encontramos a resposta. Agora, qual é a última parte? A última parte é apresentar a resposta. Nós precisamos mostrar qual é a resposta, qual é a solução desse mistério. Então, olha lá, a pergunta que a gente tinha lá na historinha matemática era: quantos carrinhos eles têm juntos? E a resposta: nas duas coleções juntas, há 199 carrinhos. Veja que o 199 saiu dali da operação, saiu daqui quando a gente desenhou, que a gente encontrou, né, das informações que a gente obteve lá na primeira leitura. Então, para você ser um bom detetive da matemática, tem que ler com bastante atenção e, ó, seguir os passos.
vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certinho. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês, né? E que vocês possam usar essa dica para resolver outras situações, problemas da matemática também, tá? Até mais, um beijo e até semana que vem.